Amém, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Ministério do Louvor. Obrigado cada ministério, cada irmão, cada irmã da igreja. Que a gente vê esse carinho comigo, com a minha família. Eu só tenho que agradecer a Deus por estar completando mais um ano de vida e saber que tem pessoas que nos amam, que se preocupam com a gente, que ora por nós e que nós de alguma forma conseguimos, eu diria assim, impactar a vida das pessoas. Acho que essa é a grande alegria do ministério. Essa semana eu estava conversando, né? E o irmão estava dizendo: pastor, às vezes eu tenho um problema e nem lhe conto porque o senhor já tem problema demais. E eu conversava com essa pessoa que os problemas, a grande alegria do ministério pastoral é justamente poder ajudar as pessoas a resolver seus problemas, né? Porque quando você, por exemplo, é um pintor, a sua grande alegria é ver sua obra ou uma casa pintada. Se o seu trabalho é dirigir, então é você saber que você foi para o trabalho e voltou e tudo deu certo. E do pastor é cuidar de ovelhas. Então, quando a gente consegue saber que a gente conseguiu ajudar nossas ovelhinhas que de repente estavam um pouquinho machucadas, ou correu aí por um aprisco que pegou alguns carrapichos, a gente vai lá e tira cada um, a gente fica feliz, porque, meus amados irmãos, Deus, Ele cuida de nós, e isso é muito bom. E quando Ele nos chama para o ministério, o convite é: cuide das minhas ovelhas. Ou seja, eu digo que eu tenho um privilégio de ser chamado por um Deus Todo-Poderoso que não precisa de mim, mas que me dá a oportunidade de cuidar das ovelhas dele para ele. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. E por isso que acaba que os sofrimentos e as lutas e as dificuldades que a gente passa vai ficando pequeno diante da grandeza do que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso eu louvo a Deus pelo privilégio de pastorear essa igreja, de estar junto com vocês, de ver tudo que Deus está fazendo na vida da nossa igreja, de conhecer vocês aqui já há uma década, né? Chegamos aí uma década nos conhecendo e graças a Deus assim poder participar. Esses dias eu voltando na agenda fotográfica do meu celular, não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das fotos que a gente tira fica armazenado em uma conta que a gente tem no Google. E eu fui lá nessas fotos e eu lembro, por exemplo, quando a gente ainda estava ali na casa do Pepe e a irmã Maria, a irmã Luzenil com a gente, já faz 10 anos. E aí depois a gente vai ali para a casa de Gildo, passamos aquele tempo ali, depois a gente vai conhecendo, essa família vai crescendo e hoje a gente está aqui, graças a Deus. Quanta coisa boa Deus nos permitiu viver ao longo desses anos aqui, para a glória de Deus. E o que é que a gente guarda no coração? Essas coisas boas e maravilhosas. E por isso, eu creio que Deus confirma a sua palavra hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E eu queria que a gente pensasse hoje no cuidado de Deus com a gente. Como Deus cuida de nós. A gente vive tanta coisa, a gente vive tanto conflito, a gente vive tanta aflição, tantas lutas, e às vezes elas são até bem maiores do que nós, e a gente fica às vezes sem como saber lidar com essas lutas. Mas para a glória de Deus vem um Deus Todo-Poderoso e nos abraça e cuida de nós. Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, e no capítulo 4 ele começa aqui a descrever a sensação que ele estava e a alegria que ele tinha pela vida daquela igreja, por tudo que aquela igreja estava vivendo. E ele começa aqui a pontuar que o sofrimento e as lutas dele não era nada diante do que Deus estava fazendo ali na vida daquela igreja. Então, capítulo 4 de Filipenses, também no versículo 4, e a palavra de Deus nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí, meus amados irmãos, não é se alegrar porque tudo está bem, não é se alegrar porque tudo está acontecendo de acordo com o que eu planejei, não.
Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz, outra vez eu digo, alegrai-vos. Fiquem felizes, independente do momento e das circunstâncias. Fiquem felizes. Seja a vossa moderação, seja o seu comportamento, seja a sua vida conhecida por todas as pessoas, por todos os homens. Estou lendo aí o versículo 5. E aí a gente para refletir, meu amado irmão, como é bom você receber de alguém uma palavra dizendo, olha, você foi uma bênção na minha vida. Olha, eu olho para o teu comportamento, eu vejo o que Deus está fazendo na sua vida. E essa semana eu preguei sobre guardar o nosso coração, e eu fui desafiado a isso essa semana. Eu tive muitas preocupações, eu tive muitas chateações essa semana, e aí a gente precisa lidar com isso, porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos tocar naquilo que a gente precisa ser moldado. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim é, olha, se alegre, fique feliz independente das circunstâncias, e se permita que as pessoas conheçam o seu testemunho por onde você andar. Sabe por quê? Finzinho do versículo 5, diz o quê? Perto está o Senhor. Deus está cuidando de nós quando nós estamos andando nos seus caminhos. Você nunca vai estar só se você estiver andando no caminho que Deus determinou para você. Ande, viva isso. E aí a palavra de Deus continua dizendo no verso 6, não andem, meus irmãos, o quê? Ansiosos. Não andem preocupados, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Faça o seguinte, porém seja conhecida diante de Deus todas as vossas petições. Está precisando de alguma coisa? Apresenta a Deus. Entrega nas mãos dele. Pede para que ele haja na sua vida. Coloca diante dele os teus pedidos e as tuas orações e as tuas súplicas. E já faça isso agradecendo a Deus. Não importa, o que Paulo está dizendo aqui para nós, não importa o momento que você está vivendo na sua vida, entenda, Deus está cuidando de você. Por isso agradeça. Existe um Deus cuidando de você, existe um Deus cuidando de mim. Agradeça, meu irmão. Agradeça. Eu vim agora à tarde. Cheguei já um pouco, finzinho da tarde, início da noite da Paraíba, e quando eu passei ali em Timbaúba, tinha um rapaz que sofreu um acidente, o rosto dele estava muito machucado. E ali você para ver aquela situação, já tinha um grupo de pessoas ali, prestando socorro para ele. Mas assim a gente vê, meu irmão, a mão de Deus, e às vezes talvez você nem percebeu o quanto Deus tem cuidado de você. Para você estar aqui hoje, para você estar aqui nesse momento, Deus moveu muitas coisas em favor de você. O diabo não quer que você esteja aqui. Ele tem tentado destruir sua vida, sua paz, sua tranquilidade, sua mente. E Deus vem lutando para te cuidar. Deus vem lutando para trazer tua calma, tua paz, tua tranquilidade. Deus tem acampado anjos ao redor de você e por isso você está aqui. É essa convicção que precisamos ter nos nossos corações. Deus está perto. Por isso ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Faça o seguinte, coloque diante de Deus as suas orações, coloque diante de Deus nas suas súplicas e agradeça a Deus. Ore já agradecendo. Versículo 7, ele diz, e a paz de Deus. Olha o que é que acontece quando a gente entrega nas mãos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai o quê? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nossa mente vai estar descansando, porque nós confiamos em um Deus presente. Quando Cristo nasce, mando colocar o nome dele. Qual o nome de Cristo? Emanuel. O que é que significa essa palavra no hebraico? Deus com vocês. É Deus presente. É um Deus que cuida de nós e que Ele anda junto conosco. E Ele está pronto para nos guardar e nos dar paz, nos dar tranquilidade em nosso entendimento. Versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, o que é que tem que estar no nosso coração? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então ele não tocou aqui em preocupações, em medos, em angústias. Ele diz: o meu coração, a minha mente precisa estar ocupado da esperança que eu tenho no meu Salvador, na confiança que eu tenho que Ele está cuidando de mim, hoje e sempre. A convicção que já existe uma eternidade preparada para aqueles que creem e que confiam no Senhor e em todo o seu cuidado. E os nossos pensamentos precisam estar ligados com as coisas de Deus, com as confirmações de Deus, e tirando do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que não agrada a Deus e que nos traz doença. Doença. Ontem eu cheguei bem tarde e tive uma certa chateação. E naquele momento eu senti que eu não tratei bem uma pessoa. E eu fiquei muito incomodado, porque naquele momento eu não reagi da forma, e eu tinha pregado que tinha que cuidar do meu coração. Meus amados irmãos, Deus me deu um privilégio que antes de vir para o culto eu me encontrei com essa pessoa e eu pude pedir desculpa a essa pessoa. Só queria que você me desculpasse, que ontem eu não agi bem com você. A pessoa estava simplesmente cumprindo a função dele, fazendo o que ele tinha que fazer. Mas na hora, eu não discuti, vocês me conhecem, eu claro que de forma nenhuma desonrei ele, mas eu não reagi da forma que eu deveria ter reagido. E hoje Deus me deu a oportunidade, antes de vir para a igreja, de poder falar com ele, dizer: me desculpa, eu não agi bem com você ontem. E aí, graças a Deus, eu vim aliviado, meu irmão. Porque é o que a palavra de Deus diz: eu preciso guardar no meu coração coisas boas. Não permitir que as coisas ruins entrem no meu coração, e tampouco as minhas preocupações. O meu testemunho, como diz aqui, ele precisa ser conhecido e reconhecido pelas pessoas. Seja a vossa moderação, ou seja, o meu comportamento tem que ser moderado e exemplar para a glória do Senhor. E aí, mais uma vez o texto diz: que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, isso praticai. E aí ele diz aí no verso 9, lá no finalzinho do verso 9, o que é que ele diz? E o Deus da paz estará com você. Mais uma vez ele disse: olha, é como se ele estivesse dizendo: se você fizer isso, Deus está com você. Se você agir assim, Deus está cuidando de você. Por isso, meu amado irmão, é essa confiança. E aí mais uma vez no verso 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais vocês renovaram em meu favor e o vosso cuidado, a qual também já tinha antes, mas vos falava na oportunidade. E aí no verso 11 ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu digo a vocês, precisamos aprender a viver contente nas nossas situações. Agradeça a Deus, independente do momento que você está vivendo. Aprenda a estar contente. A nossa sociedade ele tem tentado gerar em nós, cada vez mais, uma falta de gratidão, uma reclamação. Meu irmão, eu sou perfeito diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos da minha mãe. Até linda eu era, que ela dizia que eu era lindo. Minha esposa ainda diz, pelo menos para me agradar, acho que ela... Mas nós somos bênção de Deus, cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma, cada um com suas limitações. Deus nos fez perfeitos, diferentes um do outro, claro, mas perfeitos. E temos que agradecer e louvar esse Deus pela bondade dele com a nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz: olha, eu aprendi a agradecer a Deus cada momento, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quem conhece a história do apóstolo Paulo, sabe que não foram bons momentos que ele viveu. A grande maioria dos momentos da sua vida foi, depois que entregou sua vida a Jesus, foi de muitas lutas. E aí no verso 12 ele diz: olha, eu sei estar humilhado, como também sei ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experimentado, tanto a de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí no versículo 13 ele diz um verso muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo estava dizendo com esse texto? Eu quis introduzir para vocês, para explicar esse texto para vocês. Paulo estava dizendo: tudo posso, porque Deus cuida de mim. Porque nos momentos que eu passei fome, Deus cuidou de mim. No momento que eu estava em escassez, Deus cuidou de mim. No momento que eu adoeci, Deus estava cuidando. No momento que eu naufraguei, Deus cuidou de mim. Nos momentos que eu fui açoitado por amor do Evangelho, Deus cuidou de mim. Nos momentos de mais medos, que eu fui apedrejado, que eu precisei ser colocado para descer num balde praticamente para fugir, Deus cuidou de mim. Por isso, a força de Paulo não estava na sua capacidade, mas estava no Deus que cuidava dele. Deus cuida de nós. Em toda a sua história, Deus cuida de nós. Abraão, ele teve dúvidas, e Deus cuidou da dúvida de Abraão. Lá no capítulo 12, verso 1 de Gênesis, vai contar que Deus chama Abraão, diz: Abraão, olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. Meus amados irmãos, e ele mesmo em meio à sua dúvida, sentiu o cuidado de Deus na sua vida. E ele confiou. Nós vemos a história de José. No livro de Atos, capítulo 7, Estevão, relembrando a história de José, ele diz que os patriarcas eram invejosos. Eles tinham inveja de José. E eles o venderam para o Egito. Mas aí ele diz: mas Deus estava com ele. E em vários momentos ali nós vemos a palavra de Deus dizendo: o Espírito de Deus estava com José. E aí no versículo 10 de Atos capítulo 7 diz: Deus o livrou de todas as suas aflições. Você imagina a vida de um jovem de 16 para 17 anos, que é vendido pelos seus próprios irmãos, não para uma vida boa, mas para ser escravo. A aflição que aquele jovem viveu, os traumas que ficou na sua mente, mas ele continuou sendo fiel, e a Bíblia diz: Deus estava com ele, e Deus tirou dele todas as suas aflições. Moisés, a Bíblia diz também em Atos capítulo 7, versículo 32, que Deus o chamou, e naquele momento ele diz: olha, eu te chamo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés, tremendo de medo, não conseguia nem olhar para ele. No meio do medo, Deus se apresenta para Moisés e cuida dele. Deus diz a ele: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, eu ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu vou te enviar para o Egito. Jesus pega um homem medroso, que estava apavorado com a situação, mas diz: olha, eu desci, vai. Deus é um Deus que cuida de nós, Ele não cuida de longe, Ele cuida de perto. Deus está aqui bem pertinho de nós, meu irmão, por isso eu posso apresentar a Ele as minhas preocupações, as minhas angústias, as minhas dores, seja eu esteja com dúvida, seja eu esteja aflito, seja eu esteja com medo, Deus cuida de mim. Poderia passar muito tempo, mas nós conhecemos também a história de Daniel. Pela sua fidelidade a Deus, ele orava a Deus, o rei coloca um decreto: ninguém mais pode orar. E quem orar vai ser colocado, vai ser jogado em um buraco, e naquele buraco vai ter ali vários leões para devorar. Daniel continua sendo fiel a Deus, é jogado, e quem aparece lá? Deus, para cuidar dele, para fechar a boca dos leões. Qual é o teu problema? Quais são os nossos problemas diante desses? Aí nós lembramos também da história de Elias. Elias vive uma experiência maravilhosa com Deus, ora a Deus, Deus manda fogo do céu,
destrói um grande inimigo, mas daqui a pouco Elias está ali, parece que ansioso, com pânico, depressivo, numa caverna, e Deus vai lá e diz: por que você está aqui? Como se dissesse: aqui não é o seu lugar, eu quero cuidar de você. E Deus leva comida para ele. Eu acho maravilhoso isso. Outro momento, Elias estava também cabisbaixo, triste, e Deus usa corvos para levar pão para ele comer. Deus cuida de nós no natural e no sobrenatural. Qual é o seu problema? O que é que você está vivendo? O que é que você acha? Conhecemos também a história de Sedraque, Mesaque e Abidnego, que não se dobraram, mas ficaram de pé numa circunstância contrária, venceram o seu medo, foram jogados numa fornalha de fogo. E quem foi lá? Deus foi lá para cuidar deles e livrá-los. Qual é o nosso problema? O que é que está tirando tua paz, tua tranquilidade? O que é que está te fazendo medo? O que é que tem afligido o seu coração? Eu quero dizer para você: Deus está aqui para cuidar de você. Ele veio e trouxe você aqui hoje para dizer: olha, eu estou cuidando de você. Eu tenho ouvido tua oração. Assim como ele falou aqui para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Por isso eu fiz e vim aqui. Vendo tudo isso, meus amados irmãos, me fica uma pergunta: o que é que esses homens, ao longo dessa história, tinham em comum? O que é que Abraão, José, Moisés, Daniel, Elias, Sedraque, Mesaque, Abidnego, o que é que eles tinham em comum? Eles obedeciam a Deus. Se você quiser ter certeza que Deus está perto de você e cuidando de você, obedeça. Agora é interessante que mesmo obedecendo a Deus, isso não impediu eles de sofrer. Isso não impediu Daniel de ser jogado. Isso não impediu Saulo de Tarso, Paulo, de sofrer tanto, de apanhar tanto, de ser decapitado. Isso não impediu de Abraão de passar as provações que ele passou, de José de ser jogado, depois de ter sido vendido, ser preso de novo. A fidelidade não nos isenta do problema, mas nos garante um Deus presente, cuidando de nós em meio ao problema. Por isso, seja fiel, e Deus estará perto de você, cuidando de você. Então, o que Paulo estava dizendo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ele estava dizendo: eu consigo suportar as dificuldades da minha vida, porque Deus cuida de mim. Nós só conseguimos suportar as labutas dessa vida, porque existe um Deus que está cuidando de nós. Por isso, meus amados irmãos, ele ainda diz, enquanto estava aqui na terra, em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Esse convite, meu irmão, ele se estende para cada um de nós. O Ministério do Louvor vai estar vindo agora, nós vamos cantar e adorar a Deus, nós vamos louvar ao Senhor, mas eu queria que nesse momento você pudesse ficar de pé, você pudesse pensar. Eu sei que cada um de nós temos coisas. Você pudesse pensar o que é que está afligindo o seu coração. Quais são as suas preocupações de hoje? Quais são os teus medos de hoje? O que é que tem tirado a tua paz? Quais são as dúvidas que estão na tua mente? Qual o medo que tem assondado o teu coração? Eu queria dizer para você que hoje existe um Deus que quer cuidar de você. Por isso entrega isso, é o que a Bíblia diz: olha, entrega a Deus em súplicas, em orações, o teu problema. E eu queria que nesse momento, enquanto esse louvor vai estar sendo ministrado aqui, eu queria que você fizesse isso. Você pudesse entregar a Deus aquilo que está te preocupando, aquilo que tem muitas vezes tirado teu sono, aquele medo que vem e desencoraja você.
aquelas preocupações que parecem ser muito, está além da tua capacidade humana, eu digo a você, é além de nós, mas não além do poder do nosso Deus. Ele é todo poderoso, Ele está cuidando de nós, Ele quer providenciar solução para a nossa vida. Então eu queria que a gente adorasse ao Senhor dizendo: olha, eu sei que Deus cuida de mim, e Ele cuida de mim na sombra das suas asas. Assim a Bíblia diz, como a galinha junta os seus pintinhos embaixo de suas asas, assim o Senhor faz com o seu povo. Você está debaixo da mão do Senhor, é ela que está estendida para a sua vida. E eu queria nesse momento orar por você, colocar a sua vida diante de Deus e adorar a Deus junto contigo. Vamos louvar o Senhor. Pai, cuida de mim, Senhor, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Como é bom, Deus, estar aqui nessa noite, Pai, te adorar e saber que existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Nesse momento, Deus, o Senhor conhece as minhas preocupações e eu quero colocar elas diante do teu altar.
Quero convidar aquele irmão também que tiver algum problema, se quiser vir aqui à frente agora para nós colocarmos diante do altar do Senhor a sua necessidade, o seu problema. Eu queria convidar você a vir aqui à frente, meu irmão. Eu queria nesse momento que a gente orasse, colocasse diante de Deus a nossa vida, a nossa dor, a nossa luta. Eu não sei o que é que você está passando, mas Deus sabe. Eu queria nesse momento ser um instrumento de Deus na sua vida e poder orar por você. Venha colocar diante de Deus o que você está sentindo, a sua dúvida, o seu medo, o seu problema. Deus sabe e Ele quer cuidar de nós. Se na vida, Deus, nós não temos direção, nós confiamos num Deus que nos direciona, que nos dirige. Pai, eu queria nesse momento orar pela Tua igreja, pelo Teu povo. Queria pedir pela vida, Deus, dessas irmãs, desses irmãos. E nesse momento estamos aqui, Deus, diante do Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe, Deus, as lutas que temos vivido, as dificuldades, Senhor. Sobre todas, a de te ser fiéis ao Senhor, à Tua palavra, a de estar na Tua presença, Senhor, a de tal forma, Deus, de glorificar o Teu santo nome, Deus. E também, Deus, o Senhor conhece as nossas lutas, Senhor, problemas que temos nas nossas famílias, problemas que temos com os filhos, muitas vezes em nossos casamentos, problemas de saúde que nos afligem, Senhor, preocupações, Deus, que vêm muitas vezes e se tornam maiores do que nós não vemos às vezes nem como escapar delas. Mas como é bom saber que existe um Deus que cuida de nós em meio a essas lutas. E nesse momento eu clamo ao Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha agir em favor de cada um de nós, falando em nossos corações, nos trazendo nesse momento tranquilidade. O Senhor conhece, Deus, as Tuas filhas que estão aqui nesse momento, o que elas estão sentindo, o que elas estão precisando do Senhor. Eu te peço que o Senhor derrame do céu, Senhor, a providência na vida delas, assim como também na vida da Tua igreja, na vida daqueles que estão em casa nos assistindo, que eles também recebam do Senhor a paz, a essa paz que excede o nosso entendimento, que às vezes não compreendemos como a luta é tão grande e o Senhor nos dá tranquilidade, mas isso é Deus cuidando de nós, é Ele agindo no meio do Seu povo, é Ele cuidando do Seu povo. Por isso, Deus, muito obrigado, Pai, porque nós sentimos o cuidado do Senhor, nós sentimos a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, nós sentimos que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor nos consola, que naquelas madrugadas que choramos, o Senhor está ao nosso lado, que naquele momento que o coração está com medo, o Senhor vem e traz a Tua calma, naquele momento, Deus, que a aflição bate em nossa mente, o Senhor vem e nos dá uma nova direção. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor não nos deixa só. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos conhece plenamente, o Senhor sabe o nome de cada um dos Seus filhos, o Senhor conhece até os nossos cabelos, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, e nós podemos dizer hoje, tudo nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. Nós conseguimos resistir porque o Senhor nos fortalece, nós temos a força e venceremos porque o Senhor nos fortalece. Porque, Deus, a Tua vara, o Teu cajado tem nos consolado, o Senhor tem nos guiado, Senhor, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. O Senhor tem estado conosco, porque o Senhor é o nosso grande pastor, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus, obrigado por esse Teu cuidado, Senhor. Obrigado por cuidar da minha família, obrigado por cuidar dos meus filhos, obrigado por cuidar dessa igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio de me dar sabedoria, Senhor, para conduzir o Teu povo. A minha palavra é de gratidão, Deus, porque o meu coração se enche de alegria, porque os problemas se tornam pequenos quando eu olho para o Deus grande que está ao meu lado. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor e Teu cuidado com a minha vida e com a vida dessas irmãs que entregam a Ti o seu clamor em oração, e elas já Te agradecem porque sabem que estão de posse de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, irmãos.